nessa madrugada, essa última madrugada que passou, ela fez o primeiro disparo, ou fez os primeiros disparos em direção ao território russo, utilizando armamento de longo alcance, mísseis fornecidos pelos Estados Unidos. O Kremlin respondeu imediatamente levantando uma ameaça antiga, o uso de armas nucleares. Acompanhe. As tropas ucranianas dispararam os mísseis contra um depósito de armas da Rússia na região de Briansk. A ofensiva ocorre na data que marca o 10º dia da invasão da Ucrânia pelas tropas russas e 2 dias depois da Casa Branca derrubar as travas que impediam o uso desse tipo de armamento dentro das fronteiras controladas por Vladimir Putin. Os sistemas táticos de mísseis do exército americano têm um alcance de 300 quilômetros. Se colocados na fronteira, ainda não atingiriam a capital Moscou, mas colocariam em risco 14 bases aéreas da Rússia. Em resposta ao ataque, o Kremlin divulgou uma mudança na doutrina militar do país, indicando que consideraria uma agressão conjunta qualquer ofensiva de um país sem armas nucleares que tenha tido o apoio de uma potência nuclear. Segundo a nova orientação, a Rússia poderia atacar com ogivas nucleares tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia. No G20, o chanceler russo Sergei Lavrov negou que a Rússia queira transformar o conflito em uma guerra nuclear. Update of the military doctrine does not add anything which the West wouldn't know and does not add anything which would be different, let me put it this way, from the American doctrinal documents on what to do with nuclear weapons. Já o porta-voz do Departamento de Estado americano disse que a mudança representa uma escalada retórica do Kremlin. Despite what Russia says, neither the United States nor NATO pose any threat to Russia. Russia's irresponsible and bellicose rhetoric will not do anything to improve Russia's security. Leonardo, em geral, os americanos não têm, ou pelo menos em público, não parecem demonstrar uma grave preocupação quando o Kremlin vem e diz, olha, vocês estão colocando mais gasolina na fogueira e o caminho, de acordo com a nossa doutrina de proteção do nosso Estado, em determinada situação, que os russos podem dizer que está criada, ir para o emprego de armas nucleares táticas inicialmente. Os americanos deveriam levar isso mais a sério? William, na verdade, não acredito que a Rússia vai empregar armas nucleares contra os Estados Unidos ou mesmo contra a Ucrânia. Na verdade, essa carta de, eventualmente, eles usarem arma nuclear já vem sendo levantada já há alguns meses por vários dirigentes russos, e o Medvedev, por exemplo, já falou sobre isso, o próprio Sergei Lavrov já falou sobre isso, a possibilidade de levantar. Nós não podemos esquecer que Rússia e Estados Unidos são os países que possuem maior número de ogivas nucleares, são mais de 5.000 ogivas nucleares cada um dos dois, muito mais do que os outros países que possuem armas nucleares, Reino Unido, China, França, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, Israel. Somar todos esses países não chega perto ao que Estados Unidos e Rússia têm de ogivas nucleares. Então, primeiro, não acredito que a Rússia vá atacar os Estados Unidos ou qualquer país da OTAN com armas nucleares e mesmo atacar a Ucrânia. Esse míssil lançado pela Ucrânia é um míssil que tem um alcance, como nós vimos na reportagem, de 300 quilômetros, e ele eu acredito que nos próximos, se a Ucrânia continuar empregando esse míssil dentro do território russo, nós talvez nem venhamos a saber, porque a gente só soube porque a Rússia hoje informou que esses mísseis tinham sido lançados. Então, acho que essa questão aí vai ser bastante controlada, mas, obviamente, levou bastante atenção hoje. O dia foi praticamente sobre esse assunto na esfera internacional. Dorival, quando a gente coloca a palavra nuclear, no âmbito disso que a gente vem analisando nesses últimos meses, que é o acirramento, a intensificação de um conflito envolvendo potências com essa capacidade de destruição. Imediatamente a gente olha para dois horizontes.
O primeiro é que os acordos lá atrás, que limitavam, por exemplo, mísseis balísticos intercontinentais, vão se extinguir e não há nada no lugar. O segundo cenário que a gente coloca diante dos nossos olhos, e é um cenário já presente, é a aparente coordenação dos arsenais nucleares de Rússia, China e talvez até Coreia do Norte, frente ao que a gente registra por parte dos Estados Unidos já há algum tempo, que é a obtenção talvez da vantagem nuclear. Nós estamos indo para uma espiral incontrolável? Eu acrescentaria o Irã muito próximo, né, de chegar a essa tecnologia também, provavelmente já com a capacidade do enriquecimento do urânio acima de 90%, talvez, até onde sabemos, sem o gatilho e sem a miniaturização. Entretanto, na medida em que o Irã se torna tão vital para a Rússia, né, com fornecimento de drones e de outras munições, ele passa a ter uma posição mais de força para negociar com a Rússia o fornecimento dessas tecnologias, né? Então, sim, acho que essas potências contestadoras da ordem internacional, elas vão cada vez mais brandir essa carta, né? Embora quanto mais ela seja usada, mais ela se torna gasta e menos efetiva também, né? Porque já ficou ridículo o Putin ameaçar o mundo com armas nucleares. Ele está fazendo isso desde antes de invadir a Ucrânia há 1000 dias. Mas a normalização dessa ameaça, né, eu acho que é muito ruim para o mundo, né? Acho que prova aquilo que a gente sente, que o mundo está regredindo, realmente está retrocedendo em muitos âmbitos, inclusive o âmbito da segurança internacional. É esse ponto que eu gostaria de dirigir uma indagação a você, Leonardo. A gente, pelo menos o Lorival e eu, somos veteranos da cobertura da Primeira Guerra Fria. E achávamos que tinha ficado lá na nossa juventude o medo do confronto nuclear, todas aquelas discussões extraordinariamente longas sobre acordos para a contenção e expansão dos arsenais nucleares. Nós não vemos isso mais acontecendo. Há, na sua visão, como professor de geopolítica, igualmente essa preocupação com o potencial descontrole nessas corridas? Sem dúvida, William. Concordo totalmente com o que o Lorival falou. Eu confesso a você que nunca estive tão preocupado, né? Eu não sou jornalista, fui militar da ativa durante 30 anos e estou professor de geopolítica já há 13, e eu nunca estive tão preocupado, né? E acho que a sociedade, aproveitando o gancho, a sociedade brasileira precisa acordar para o que está acontecendo no mundo, né? Às vezes a impressão que eu fico é que os brasileiros olham o que está acontecendo no Oriente Médio, na Rússia, como se fosse um filme aí de streaming, e que isso nunca vai acontecer aqui. Nós precisamos incrementar a capacidade de defesa do nosso país, porque todos os países do mundo estão aumentando os seus orçamentos de defesa, e aqui não estou vendo isso, pelo contrário, né? Estou vendo redução dos nossos orçamentos de defesa. Então, acho que o mundo está realmente mais perigoso, mais armado. Vemos a Europa agora muito preocupada em estar preparada para ajudar a Ucrânia, independente dos Estados Unidos, né? Essa questão aí do Trump assumir um pouco que forçar um cessar-fogo, forçar a Ucrânia a ceder para a Rússia e a Europa talvez tendo que se posicionar em relação a isso, e a indústria de armamentos da Europa está avançando, obviamente China avançando com a ameaça de Taiwan, como o Lorival falou, o Irã também, guerra no Israel. Eu acho que isso deveria servir de alerta para nós aqui em casa, nós fazermos o nosso dever de casa, porque uma coisa que eu aprendi bem nos meus 30 anos de serviço ativo é que capacidade de defesa é algo que demora, William, não é rápido. Nós adquirimos capacidade de defesa, construir um navio, construir carros de combate, aviões, etc. E isso demora. A sociedade brasileira precisa entender isso. Eu não costumo fazer isso muito, de editorializar o final do que um convidado nosso diz, Leonardo, mas eu confesso que
aproveito a sua deixa e dizer que a nossa sociedade precisa acordar sim para esses aspectos de defesa e segurança nacional, começando pelo nosso legislativo. Eu acho que é o melhor âmbito para a gente começar a discutir essas questões que realmente são vitais.